Lígia Araújo Arquitetura e Urbanismo, onde as ideias se transformam em realidade. Dijafer, tudo em ferro e aço para usinagem, serralheria e construção. Cremac, madeiras diversas para todos os fins, o melhor preço e entrega. Núcleo Urológico, referência em urodinâmica desde 1999. A história da cidade de Coronel Fabriciano, pode-se dizer, tem seu alvorecer na virada do século XIX para o XX, quando mineiros e capixabas empreendiam numa estrada de ferro ligando o litoral ao centro de Minas Gerais. Em 1924, os trilhos da ferrovia chegam à localidade de Barra do Calado, local de confluência do Ribeirão Caladão com o rio Piracicaba, onde tropeiros baldeavam mercadorias para as canoas e pessoas faziam travessias para o povoado de São Sebastião do Alegre, atual município de Timóteo. Os poucos habitantes de Barra do Calado, formada por trabalhadores da estrada de ferro, garimpeiros, faiscadores e tropeiros, sequer imaginavam que ali se tornaria um dos principais polos de crescimento populacional, comercial e industrial do leste mineiro. A transformação da região notabiliza-se como marco histórico. A construção da estação ferroviária de nome Calado e, posteriormente, a instalação de um escritório da Companhia Belgo-Mineira em 1936, nas proximidades da estação ferroviária, para administrar a exploração de carvão vegetal. A abundância de madeira e por ser cortada por uma estrada de ferro era tudo que a atividade extrativista precisava para implantar na localidade grandes empreendimentos voltados à exploração de carvão vegetal e de madeiras em toras ou serradas. Na década seguinte, a atividade madeireira também passa a ter seu protagonismo na emergente economia, especialmente do povoado de Barra do Calado, onde o comércio dava sinais de crescimento. Durante as décadas de 1940 e 1960, a Serraria Santa Helena, uma das maiores indústrias madeireiras do Vale do Rio Doce, foi responsável pelo primeiro grande impulso econômico do crescente povoado. O empreendimento madeireiro que deu nome ao principal bairro da região central de Coronel Fabriciano, a Serraria Santa Helena, foi uma das primeiras grandes indústrias instaladas no Médio Rio Doce e uma das maiores beneficiadoras de madeira do estado de Minas Gerais durante mais de 2 décadas. Entretanto, antes mesmo da abertura da estrada de ferro, iniciada em 1904, a região do Médio Rio Doce, antigo habitat dos bravios índios botocudos, durante anos
permaneceu totalmente isolada, proibida inclusive a navegação pelos seus rios. Tal proibição, por decreto da corte portuguesa instalada no Brasil, temia que o Rio Doce fosse utilizado como rota de fuga do contrabando de metais preciosos. Após decretar a Lei da Terra, em 1850, que redefinia o uso da terra, integrando-a ao surgimento da economia capitalista mundial, concomitantemente permitia o aniquilamento total dos nativos. As cobiçadas terras do Vale do Rio Doce começam a ser ocupadas por colonos. A partir de então, atividades rurais e extrativistas são atraídas para a região. As primeiras estradas são abertas em meio à grande mata. A vasta floresta virgem que cobria todo o médio Rio Doce, abundante em madeira de diversas espécies nobres que atenderia aos setores industriais e comerciais, dá lugar às pastagens e ao reflorestamento do eucalipto. O carvão da região seguia de trem para a usina de João Molevade e Sabará. Em 1938, o Calado passa a se chamar Coronel Fabriciano, nome de influente comerciante e político de Antônio Dias, sede do município, o qual pertencia ao povoado. Em 1944, o ex-funcionário da Belgo Mineira, porém atuando como empreiteiro da companhia, o baiano Joaquim César Santos, empreende na instalação de uma serraria de grande porte, próxima à foz do Ribeirão Caladão e da linha férrea. É fundada, então, a Organização Madeireira Serraria Santa Helena S.A. Na mesma época, na estação de Coronel Fabriciano, era descarregado os equipamentos para a construção da siderúrgica Acesita, no distrito de Timóteo, do outro lado do rio. Os equipamentos em caminhões atravessavam o rio na balsa, de onde seguiam para a construção da usina. A serraria, inaugurada em 1948, ano da emancipação de Coronel Fabriciano, tinha à sua frente Joaquim César Santos como diretor proprietário. Sua construção foi coordenada por Nelson Sena, que permaneceu na empresa como gerente geral. Nelson Sena coordenou também a construção da antiga casa de hóspede, a Casa de Campo, hoje um clube social. A serraria entra em atividade com cerca de 180 funcionários, entre serradores, motoristas, pessoal administrativo, lenhadores, carpinteiros, mecânicos e ajudante de serviços, influenciando fortemente na economia do povoado. A serraria beneficiava cerca de 1.000 metros cúbicos por mês em serragem bruta. Em sua ampla planta industrial, a serraria fabricava dormentes para a ferrovia, madeira para a construção em geral, casas pré-fabricadas, e tacos para pisos. Em seus maquinários foram beneficiadas as madeiras para a construção da ponte do Rio Doce, registrada na fotografia de Gilson Lana.
A serraria fornecia também madeira para as pequenas fábricas de móveis que instalavam na região. O ciclo das fábricas de móveis encerrou com a abertura das amplas lojas de móveis industriais. Peroba, Jequitibá, Angico, Jacarandá, Vinhático, Ipê, Sucupira e tantas outras espécies da Mata Atlântica foram retiradas principalmente das localidades da Praça da Onça, Ribeirão do Boi, Ponte Alta, Tamanduá, Pedra Corrida, Baratinha e Cachoeira Escura. Essas eram transportadas em caminhões adaptados por trem ou mesmo pelas águas dos rios Doce e Piracicaba, sendo arrastadas para o pátio por juntas de bois. As árvores maiores seguiam de trem para a fábrica de compensados em Governador Valadares, a Agropastoril Rio Doce, e as menores eram batidas na serraria. Em toras ou beneficiadas, eram também exportadas para a Europa pelo Porto de Vitória. Como um dos maiores empreendimentos madeireiros de Minas Gerais, a Serraria Santa Helena contava com um escritório de vendas na Avenida Afonso Pena, em Belo Horizonte, no edifício Acaiaca. Ao redor da serraria, inúmeras casas de madeira foram construídas para seus funcionários. Durante as décadas de 1940 e 1960, quase que a totalidade das casas erguidas em Coronel Fabriciano utilizaram madeira fornecida pela Serraria Santa Helena, inclusive no fornecimento de tacos para o piso das casas construídas pela Uzi Minas para seus funcionários. Representando o progresso e prosperidade, seu estoque de madeira era frequentemente utilizado como cenário para fotografias da crescente população fabricianense. Com uma economia pujante, influenciada por outros fatores além do extrativismo, é criada a Associação Comercial de Coronel Fabriciano, a ACICEL, em 1958 e em 1959 é inaugurada a agência do Banco da Lavoura. No início da década de 1960, um acidente de grandes proporções atinge a serraria. Um trem da estrada de ferro Vitória-Minas, carregado de minério, desvia acidentalmente para uma terceira linha à esquerda da linha tronco, chamada de linha morta, chocando-se com diversos tanques de combustíveis estacionados.
vários tanques se incendiaram ao lado da serraria, provocando danos irreversíveis na empresa. No acidente, um agricultor, conhecido como português em sua carroça, e seu animal foram vítimas fatais. O incêndio em suas instalações, que por pouco não alastra para o posto de combustíveis ao lado, o posto Xavier, somado à escassez da madeira, consumida vorazmente pelo crescimento demográfico e empresarial, a serraria declina-se. Desativada, sua área durante anos serviu a extensos acampamentos de ciganos e também acampamento para demonstração militar do Exército. Em 1973, ciente da ociosidade do terreno e o interesse em adquirir uma área no local, os amigos Gilson Sucupira e Valdecir Pinto sugerem ao então diretor da CAF, empresa da Belgo Mineira, que cuidava da exploração do carvão no Médio Rio Doce, José Vicente, lotear a área e vender para a população. José Vicente então contrata a empresa de Pedro Linhares para projetar o loteamento, vindo a constituir o bairro Santa Helena, tendo Sucupira e Valdecir seus primeiros moradores. O jornalista, conhecido como Carioca, também constrói sua residência no novo bairro, antes mesmo da sua pavimentação. Com sua história ligada ao pioneirismo extrativista e industrial do Médio Rio Doce, seguido pela Acesita e Usiminas, o bairro Santa Helena, um dos principais bairros da área central de Coronel Fabriciano, essencialmente residencial, abriga algumas poucas atividades comerciais, ainda preservando a qualidade que marcou a sua urbanização.